Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico. Vamos tratar de formas de combate ao preconceito, à discriminação e à intolerância. O objetivo da nossa aula é entender como que essas formas de combate aos preconceitos, discriminações e intolerâncias acontecem na sociedade e também como a gente pode atuar para enfrentá-las, ok? Antes de entrar na temática, no conteúdo, a gente vai fazer uma reflexão, né? Então, primeiro, eu quero que vocês pensem um pouquinho como que vocês compreendem a noção de preconceito. Segundo, quais são as formas de preconceito que vocês conhecem, vivenciam, ok? E também, por fim, como podemos combatê-las. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Um dos conceitos mais importantes para a gente tratar do tema de combate ao preconceito, discriminação, intolerância, é o conceito de multiculturalismo, ok? A gente vai entender agora um pouco o contexto histórico, de onde vem esse conceito e por que ele é tão efetivo nas formas de enfrentamento à intolerância. O multiculturalismo surgiu como um meio de combater a ideia de homogeneidade cultural, aquela ideia que a gente tem de que todas as pessoas devem ser iguais, ou que todas as pessoas são iguais, ou ainda que todas as pessoas deveriam ser como nós. Essa ideia foi fundamentada naquela visão de superioridade europeia, sabe? Lembra da época que a gente estudava lá a colonização, né, dos portugueses, quando chegam no Brasil? Esse é um exemplo clássico. Então, os povos europeus, quando dominaram territórios em todas as Américas, eles vinham com uma ideia de superioridade para... Os povos europeus, na medida em que foram implementando políticas de colonização, implantaram também esse ideal de superioridade branca ao tratar, né, ao ter contato com povos muito diferentes, por exemplo, os povos indígenas. O multiculturalismo, ele também combate as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, preconceito e discriminação. Multiculturalismo é um conceito que abrange um movimento teórico, político e em defesa da diversidade cultural. Ele reivindica o reconhecimento e a valorização cultural das chamadas minorias. O conceito de minoria, na sociologia, não remete a quantidades pequenas de pessoas. Tá? A gente vai entender o que é uma minoria, né, quando a gente discute sociologicamente. Então, minorias são definidas por sua posição econômica ou politicamente, ou as duas, desvantajosa. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui alguns exemplos de minorias. Essa imagem é uma imagem histórica muito importante. Aqui a gente tem Martin Luther King, nos Estados Unidos, na década de 60, um líder muito importante no combate ao racismo, às leis de segregação racial nos Estados Unidos. E nessa imagem aqui, a gente vai entender então o contexto histórico. Então, o movimento multiculturalismo, ele está dentro, né, dessas reivindicações de grupos culturais que foram historicamente dominados. E no caso aqui a gente tem a década de 60, né, que havia a luta por direitos civis nos Estados Unidos, uma luta muito forte que se propagou pelo mundo todo, né, esses líderes foram muito influentes e então a gente tem esse tema clássico, né, do multiculturalismo dentro de um movimento social de luta contra a segregação racial. Agora, a gente vai para uma atividade, né? A primeira atividade para a gente pensar aqui o multiculturalismo. O multiculturalismo, enquanto movimento político e social, ele é importante no combate à discriminação, na medida em que ele conquista direitos e reconhecimento a partir da luta política organizada. Então, aqui a gente vai se propor a pensar quais seriam os meios de luta por direitos que os movimentos sociais geralmente utilizam, né? E a importância do multiculturalismo dentro desse processo. Tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso, pensem um pouquinho também nesses exemplos que eu dei para vocês sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que foi um marco tão importante, né, na nossa história.
Pessoal, conseguiram pensar então em alguns exemplos, né, de movimentos sociais, do uso do multiculturalismo, da importância desse conceito dentro dos movimentos sociais? Vamos para uma possível resposta agora? Entre os meios de organização empreendidos pelo multiculturalismo, destacam-se a luta por direitos civis, como é o caso do movimento negro nos Estados Unidos, no contexto dos anos 60. A luta por direitos dos movimentos feministas, LGBTQIA+, também podem ser definidas como lutas multiculturalistas. E, como resultados, a gente pode identificar diversas ações afirmativas também, que a gente vai tratar agora adiante. A igualdade de tratamento de indivíduos com diferentes características, ok? Agora a gente vai tratar um pouquinho de como que o multiculturalismo pode aparecer em outras esferas da sociedade. Então aqui, ó, nessa imagem, a gente tem um grafite e aqui a gente tem uma expressão cultural, né? Essa imagem aqui, ela diz algo. Então, nós vamos pensar um pouquinho nisso assim, ó, o quanto que as artes expressam também conteúdos políticos. Quando os artistas produzem materiais, eles também podem, na verdade, eles passam mensagens, certo? Então, o multiculturalismo, ele também chega para nós muito assim, através de imagens. Nesse caso aqui, né, a gente tem um menino indígena e o rosto dele todo pintado de colorido, geralmente imagens que trabalham com essa questão das cores, vão remeter à diversidade cultural. Então, as imagens, fotografias, obras de arte, são muito importantes também para a gente pensar contexto e enxergar a diversidade cultural. Então, como eu venho dizendo para vocês, né, o multiculturalismo, ele é um instrumento de luta mesmo, de se posicionar socialmente, né? A gente tem que entender também a importância de compreender a diversidade dentro de uma política comprometida com a justiça social. Isso é fundamental. Então, cobrar também do poder público que haja políticas efetivas, implantadas e pensadas para atender, né, às demandas do multiculturalismo, da diferença. Então, na contemporaneidade, assim, diversos grupos e organizações, como a gente já vem falando, eles reivindicam melhores condições econômicas de vida. Então, eu já citei para vocês e vou reforçar. Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, entre movimentos sociais ambientais, então, movimento social pela terra. Então, todos esses movimentos, eles mobilizam toda a argumentação teórica, política, extremamente importante para a mudança social. Aqui a gente vai falar um pouquinho de ações afirmativas. Muitas vezes é um tema bastante polêmico, então eu vou explicar para vocês também o contexto histórico. As ações afirmativas, elas começaram a ser adotadas nos Estados Unidos nos anos 1930, veja, já tem um bom tempo, né? E a gente ainda discute bastante a efetividade delas, mesmo tendo comprovações estatísticas do quanto elas são importantes para o combate à desigualdade social e outras formas de preconceito. As ações afirmativas são maneiras de intervenção política, né, na medida que uma política pública vai ser implementada e vai mudar algo na sociedade, tá? E elas são também voltadas, assim, a justificativa teórica é que elas sejam um mecanismo de compensação para grupos que foram historicamente marginalizados. Então, é extremamente importante a adoção de políticas afirmativas dentro de países, sociedades onde a desigualdade social é bastante marcante, né? Ações afirmativas também são excelentes formas claro, a longo prazo, né, da gente ver mudança social, então acesso à universidade, melhores condições de trabalho, né, acesso a concursos públicos. E aí a gente tem o tema das cotas raciais como clássico das ações afirmativas, né? Então aqui nessa atividade a gente vai pensar um pouquinho, e vocês também, eu quero que vocês escrevam, reflitam, né, sobre esse mundo que vocês também observam, para a gente vincular conteúdo teórico e a nossa experiência, né, daquilo que a gente observa na sociedade. Então a atividade é a seguinte, ó.
Leia a frase: as ações afirmativas objetivam reverter a representação negativa dos negros, promover igualdade de oportunidades e combater o preconceito e o racismo. Aqui você vai comentar sobre a experiência das ações afirmativas em políticas públicas brasileiras, né? E os seus resultados para o combate à desigualdade em nosso país. Esse aqui é um tipo de reflexão que você pode usar estatística também para fundamentar a sua resposta, né? É importante a gente também sempre procurar dados estatísticos na sociologia, porque eles ajudam a gente a enxergar a realidade de uma forma mais concreta.
Pessoal, conseguiram então produzir uma reflexão sobre essa segunda atividade? Então vamos para uma possível resposta. Como poderíamos então abordar, né, pensando em uma resposta para essa questão? As ações afirmativas são necessárias numa condição de desigualdade que cerceia os direitos sociais dos negros na sociedade. Uma importante ação afirmativa refere-se à política de cotas. Ela estabelece um determinado percentual a ser ocupado, né, uma reserva de vagas, por grupos definidos com base em critérios como cor e etnia. Agora, para a gente fazer uma retomada do conteúdo da nossa aula, então, o que é importante a gente pensar, né, sobre essa aula e fixar? Que a gente viu formas de luta contra graves problemas sociais, e esses problemas são sempre materializados através de preconceitos, discriminações, intolerância. Então é muito importante também a forma como a gente se posiciona diante daquilo que a gente observa, né, em relação a todo e qualquer tipo de discriminação social, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre diversas formas de enfrentamento de preconceitos, discriminação, intolerância, e vimos o quanto que o conceito de multiculturalismo é importante para a gente atuar nesse sentido, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.